Referências históricas, cultura pop, anatomia dos naves, dos animais de Pandora, críticas. Galera, tem muitos detalhes escondidos em Avatar 1 que até hoje muita gente não percebeu, que é impossível perceber, inclusive, ok? Então vem comigo matar a curiosidade, ver como é que esse filme é ainda mais completo do que você imaginava. E você vai perceber quanta informação tem nesse vídeo que você vai encontrar também no 2. Como se conecta os dois filmes. Incrível, fica aí. Reinextrantes, Peter aqui! Não tem pra ninguém. Avatar é o assunto da semana, né? A estreia de O Caminho da Água já tá acontecendo, tá batendo a expectativa de todo mundo, filme lindíssimo. Mas agora bora olhar de volta o filme 1 e conhecer vários detalhes que eu tenho certeza que você não tinha reparado, que você vai perceber como é grande essa franquia, como é bacana, inclusive, a gente entender isso e acompanhar agora o filme 2. Vai fazer muito sentido pra você. Mas antes disso, não esquece, se inscreve nesse canal, faça parte dessa comunidade nerdística, esse multiverso nerd que a gente gosta muito de ter você aqui, esse bate-papo que a gente tem todo dia, pô, é bom demais ter você. Vamos lá, galera. História colonial. Avatar 1 tem uma história original, mas não quer dizer que ela não tenha se inspirado em alguma coisa. E foi na vida real. Se você olhar direito, Avatar é uma analogia das grandes navegações do século XVI e o imperialismo que veio logo depois disso, quando a Europa conquistou o Novo Mundo. É praticamente a mesma coisa, olha só. A descoberta do novo território, a invasão, o contato e a matança dos povos nativos, a exploração dos recursos naturais. Você estudou isso na escola, tenho certeza que você estudou. O que Avatar 1 fez foi pegar essa referência e jogar num cenário futurista. E aí, você tinha feito essa comparação antes? América. Geralmente, os filmes de Hollywood colocam os americanos como os heróis, os salvadores do mundo, né? Ou até da galáxia. Mas Avatar 1 tem um detalhe diferente e dá uma cutucada, inclusive, colocando a América como vilã. No início do filme, quando o Coronel Quaritch ele faz o discurso dele para os recém-chegados, o cenário do refeitório faz uma referência clara à bandeira americana. As persianas representam as listas da bandeira e o quadrado de metal do lado esquerdo do teto, né, como se fosse a parte das estrelas. E para confirmar ainda mais, as persianas somam 13 faixas, exatamente igual à bandeira. E o metal ali tem um formato aproximado do número 50, que é a quantidade exata de estrelas na bandeira americana. Parecido, mas não igual. Parecia que era tudo a mesma coisa, mas existem diferenças claras entre avatares e os Na'vi. Só lembrando que os Na'vi são um dos povos nativos de Pandora, né? Enquanto os avatares são criaturas criadas geneticamente misturando os DNAs de naves e humanos, ou seja, são seres híbridos. Por isso, tem detalhes visuais que mostram essas diferenças. Os Na'vi não têm sobrancelhas, os avatares têm. Outra diferença é que os Na'vi têm 4 dedos nas mãos e nos pés, enquanto os avatares têm 5. Você tinha percebido essa? Aliás, já fica a dica para quando você assistir Avatar 2. Presta atenção nesses detalhes para já identificar de cara quem é Na'vi e quem é Avatar. Técnica! Tem mais um detalhe legal quando os Na'vi vão atirar flechas. A atmosfera e a composição do ar de Pandora são diferentes, então a técnica de atirar flechas também é diferente dos humanos. Se você reparar, os Na'vi puxam as flechas com a palma das mãos para fora. Isso que é a riqueza de detalhes, concorda? Acompanha isso no filme 2 também. Monitoramento. Mais um detalhe que enriquece a obra que nem todo mundo percebeu. Rola sempre que aparece ali o Jake entrando e saindo daquele aparelho quando ele vai usar o avatar. Ali perto tem sempre um monitor que mostra os sinais vitais. O detalhe é que no desenho da tela, os sinais do Jake são ativos da cintura para cima. Isso faz todo sentido, já que o personagem é paraplégico. É um detalhe pequeno, mas mostra muito capricho, né? Membros. A maioria dos animais de Pandora tinha 6 membros. Você tinha reparado nessa? Repara nisso também em Avatar 2, ok? Em geral, são 6 patas, ou a soma de 6 pernas e asas. O interessante é que na Terra, essa é uma característica dos insetos. E animais de grande porte, como são, né, os Banshees, Thanatos e Hammerheads, aqui teriam 4 patas na Terra. Isso fica bem óbvio também em Avatar 2. Visão ampliada. Mas não são só patas que alguns animais têm a mais em Pandora. Os Banshees têm 2 pares de olhos. Muita gente não reparou nessa, né? Mas tem uns olhinhos bem pequenos, um pouco acima dos que a gente vê. Imagina a visão turbinada que esses bichos têm. Mini spoiler! E pegando o gancho no assunto das criaturas, a Neytiri explicou pro Jake que os bichões voadores de Pandora escolhem um montador. Mas primeiro eles tentam matar esse montador. Lembra disso? Você vai ver isso, inclusive, lá... Bom, eu não posso dar spoiler, mas você vai ver isso no 2, tá? Algo parecido, né? O mais legal é que rolou a baita antecipação nessa sequência. O Jake montou o Banshee e depois foi perseguido pelo Toruk. Nessa perseguição, o Toruk perseguiu o Jake e mais ninguém. Isso já demonstrava que lá na frente, o Toruk seria montado pelo Jake, já que o animal tinha escolhido ele. E a prova é que ele tinha tentado matar o Avatar. Mais história! O Avatar do Dr. Norman, ele usa um boné verde.
e tem umas bolinhas desenhadas. Isso, na verdade, é uma escrita em braille e é traduzido como o número 1969. Esse é o ano do primeiro pouso do homem na Lua na vida real. Bacana essa, né? Star Wars. Por fim, uma coincidência bacana. A Trudy ajudou o Jake e os Na'vi durante a batalha final contra os RDA, né? Para proteger a Árvore das Almas. Ela foi pilotando a nave dela. E o detalhe legal é que a nave é pintada com tinta de guerra Na'vi e chamada de Rogue One. O interessante é que isso não é uma referência a Star Wars, até porque Rogue One só ia ser lançado 7 anos depois. Mas foi uma baita coincidência. E considerando que a história de Avatar se passa no ano de 2154, então muita gente passou a entender que a Trudy era fã da franquia Star Wars. Então mesmo que sem querer, foi gerada aí uma referência à cultura pop citando Star Wars. E aí, já tinha reparado em todos esses detalhes em Avatar 1? Já reparou em algum detalhe, referência, easter egg em Avatar 2? Já comenta aqui embaixo, manda ver. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que no próximo vídeo eu vou trazer referências, easter eggs do 2. Completaço, muita coisa. Você vai pirar com o que eu vou trazer, mas você tem que estar inscrito com o sininho aqui. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!